Olá, Cida, boa noite. Boa noite, Marcos. Só um instantinho. Só um instantinho. Claro, já aguardando, né? Já vamos É passando que eu os estou mandando links. aqui o link e o meu computador deu uma travadinha aqui, mas já estou concluindo aqui. Só um pouquinho, pessoal. Então, eu vou fazendo a introdução Você para vai falar, falar só né? enquanto eu mando aqui. Isso. Claro. Então, olá, boa noite a todos. Hoje nós conversaremos com a educadora Cida Maia sobre educação, política e utopias. Ela é professora, diretora, atualmente supervisora da rede estadual de ensino, militante, ativa da POSP. Em 2020, foi eleita a primeira suplente a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. É pedagoga e especialista em gestão de cidades e a docência em ensino superior. É um prazer estar conversando contigo, Cida, né, e as pessoas que estão nos assistindo e participando deste projeto que está se iniciando. Nós lamentamos a morte de mais de 280 mil pessoas e nos solidarizamos com a dor delas. Agradecemos aos dedicados profissionais do SUS que salvaram muitas vidas, né? O SUS ele é filho das disputas políticas do final da década de 1980 e a política e o Estado, eles muitas vezes eles são atacados. E nesses momentos de crise, nós observamos como é importante a política e o Estado na defesa da vida e de direitos sociais. A ideia dessa série de conversas, né, que vai ser transmitida pelo YouTube no canal Inédito Viável, é discutir os vários aspectos da política e as necessárias utopias para caminhar rumo a uma sociedade com justiça social. As campanhas eleitorais, elas são pensadas no estilo de reality show, onde buscam atrair a simpatia dos eleitores, mesmo que para isso muitas vezes tenham que representar um papel, né, os candidatos. Iludir, criar ilusões, acusações, incentivar aquele sentimento de partida de futebol como se fosse um fla-flu. A racionalidade acaba se perdendo e discutimos mais com as emoções para defender nossos candidatos do que nos debruçamos sobre as suas propostas. É aquela coisa, eu defendo meu candidato e as qualidades dele e ataco os defeitos do outro. E não está havendo diálogo. Raramente posso indicar ou vou dar o braço a torcer nos defeitos ou nos equívocos que todos podem estar cometendo. A gente precisa ressignificar a importância da política. Então, nós não podemos nos acostumar com a ideia de que as coisas não podem mudar e que não vão mudar porque são assim, sempre foi assim, nunca vai haver transformação. Pronto, Cida, conseguiu mandar? Voltei, Deu mandei aqui. certo? Aí acabei saindo. Vocês viram aí que eu acabei dando um Sim, errinho mas aqui. sem problema, a gente vai fazendo, testando aqui. E aí, nessa conversa, Cida, fazer algumas perguntas para escutar suas reflexões. Essa é a ideia, né? Você teve um Tá. trabalho com lives muito legal no processo eleitoral, tem uma ativa militância fora dos processos eleitorais também, né? A sua vida. Então, é bom escutar você, né? Ver as suas opiniões sobre diversos assuntos, já que trouxe tantos assuntos interessantes durante a campanha. A primeira pergunta que eu faço para você, a gente está falando sobre política, é sobre a importância da política para a sociedade. Você poderia expressar sua opinião? Bom, eu me atrapalhei aqui, acabei nos saudando as pessoas, então, antes de mais nada, eu quero dar boa noite para todas as pessoas que já estão aí conectadas conosco, né, que estão participando desse momento online. É um momento que aí, ao longo dos meses, a gente acabou fazendo por muito tempo, né? A pandemia chegou, com ela a gente teve que criar novos mecanismos de diálogo. Lógico que o presencial, o olho no olho faz muita falta, mas a gente precisava encontrar uma maneira de continuar dialogando com as pessoas, de continuar, né, discutindo os diversos temas, inclusive o que você está passando, que você disse agora, a questão da importância da política na vida das pessoas.
Às vezes as pessoas confundem a questão da política com a questão partidária, né? Ela fala assim, não gosto de discutir política, porque esse negócio aí a gente não se discute. Então, tem as diferenças, a questão da política partidária, né? Você pode até dizer, não tenho partido, não tenho essa questão, não sou filiada, tal, mas a questão da política, a importância da política, ela é muito grande na vida das pessoas, porque por ela passa todas as grandes decisões, né? Ela passa desde o momento que você acende o interruptor da sua lâmpada, né? Que aí vai a questão da política econômica, quanto que vai gerar, enfim. Então, a importância das pessoas discutirem a política, né? Eu diria as políticas sociais, ela tem um peso muito grande no seu dia a dia, no seu cotidiano, tem a sua importância, porque assim, as pessoas esclarecidas, elas com certeza serão menos manipuladas, elas não serão manipuladas, na verdade. Uma pessoa que consegue identificar uma mensagem, e antes de repassar essa mensagem, ela buscar a pesquisa, ela buscar entender o que significa, ela vai ter muito mais contribuição a dar para o próximo, né? Então, a política ela tem a sua importância em todos os dias, em todos os momentos, né? E a gente tem que saber lidar com essas questões, com as críticas. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou lá responder, não sei o que. Eu digo, não, a pessoa está colocando o seu ponto de vista. E aí, assim, a gente tem que ter os argumentos para estar levando para essa pessoa. Isso também é fazer o diálogo dentro das políticas, dentro da política pública. Porque às vezes a pessoa está fazendo aquela crítica, né? Eu li uma crítica hoje, por exemplo, Marcos, da questão, porque o prefeito bloqueou o cartão merenda e nós não teremos mais o cartão merenda das crianças na rede municipal. Na verdade, assim, ele bloqueou o cartão antigo porque ele deixou de ser de R$60 e passou a ser de R$80. Então, tem que fazer essa transição da troca do cartão, que começa a ser distribuído aí entre amanhã e até os próximos dias já, para ficar o cartão fixo das crianças na rede municipal. Ou seja, essa pessoa ela se deixou levar por uma informação falsa, e aí ela precisa se apropriar das políticas públicas da cidade para que ela possa conhecer e fazer as suas devidas críticas. E se tem que fazer, porque é assim que a gente constrói e é assim que a gente amadurece, né? Dialogando, indo buscar as informações e fazendo as construções. Então, acho que a importância da política... É uma guerra de informações, né, Cida? A política se tornou uma guerra de informações. E aí a gente tem que buscar todas essas informações para que a gente não se torne aí um boneco, né, na mão das pessoas como um todo. Você falou da importância da política, citou aí o cartão merenda, e você tem uma vasta experiência na área da educação. O diálogo, né, ele vai falar sobre a educação, política e as utopias, para a gente discutir projetos de sociedade. Não ficar na parte só que nem eu falei, desse fla-flu, né, de uma guerra de posições. Mas a gente não consegue discutir propósito futuro sem vivenciar e relembrar, né, as nossas histórias e experiências. Gostaria que você falasse sobre uma vivência marcante que você teve na educação pública e contasse por que essa vivência foi marcante para você. Assim, eu estou na rede pública do Estado, né? Completei 31 anos, vou completar agora, dia 28 de março, 31 anos que eu entrei dentro de uma sala de aula a primeira vez na rede estadual. E aí, assim, inicialmente na nossa carreira, a gente erra, né? Como todo profissional, você está no processo de aprendizagem. A gente procura melhorar ao longo dos anos, porque toda a experiência e tudo que eu falo agora, com certeza eu não falava há anos anteriores, né? Mas, assim, dentro da educação, eu acho que nós que somos educadores, a gente tem sempre esse processo de ter a realização, de ver o aluno, a aluna se descobrir. Eu falo sempre que, assim, para mim, uma passagem marcante minha como educadora, antigamente, quem é bem mais antigo, tinha o chamado CB, que era o ciclo básico, o aluno ia do primeiro para o segundo, se ele não aprendesse, ele reprovava o segundo ano, aquela coisa toda. E aí eu dava aula numa escola chamada Ulisses Victor Gervásio, lá no Jardim Oratório, fiquei nessa escola por 7 anos,
E aí tinha um aluno que a gente chamava, o nome dele era Antônio, mas todo mundo só chamava ele de Toninho, inclusive nós, o Toninho, o Toninho. E o Toninho tinha muita dificuldade de aprendizagem, né? E aí, assim, a gente dava muitos livros, mesmo porque a gente tinha um projeto de leitura, né, isso na década de 90 lá, e a gente tinha diversos livros. E o Toninho sempre pegava um livro que era A Boca da Noite, chamava o livro, né? E ele via os desenhos, e naquela fase de aprendizagem ele olhava as imagens e ele lia como baseado nas imagens que ele via. E aí, no processo dele de aprendizagem, quando ele, de fato, fez as associações da escrita, né, com a sonorização, e ele conseguiu ler o que estava escrito, e ele olhava assim, e ele falava assim, a maior boca do mundo, que era a boca da noite, né, aquela coisa. E aí, assim, isso ficou muito marcado na minha vida, porque era uma criança descobrindo o seu mundo de leitura, Sim. né, descobrindo, aprendendo a descobrir o universo aí das palavras, das letras. Como professora, assim, isso foi muito marcante para mim, eu sempre falo que foi uma experiência muito grande na minha vida, ver, né, aquela criança, os olhos brilharem e lerem, né, então para mim foi um momento, assim, bem significativo, né, que ficou marcante. Essa é uma experiência que eu tenho marcante na minha vida. Fruto de muito trabalho, né? Muito difícil É, alfabetizar é, uma é. criança, um adulto. E nós temos um grande patrono da educação no Brasil, que é o Paulo Freire, muitas vezes atacado. Gostaria de É, saber o que você acha da pedagogia do Paulo Freire. assim, a gente, nos últimos tempos, a gente tem visto, né? A gente tem visto nos últimos tempos porque é mais a nossa vivência agora, mas isso também na década de 50, Paulo Freire também passou por esse lixamento aí que ele vem passando aí nesses últimos anos, né? A gente viu um presidente da República dizer que era preciso colocar Paulo Freire em seu devido lugar, né? Que ele era o lixo da história, né? Então, isso sim foram frases de várias pessoas em diversas manifestações. E aí as pessoas perguntam, de onde vem todo esse ódio por parte de um grupo de pessoas com Paulo Freire, né? A gente sabe exatamente que vem, porque quando Paulo Freire faz a sua discussão, né, da aprendizagem das crianças, que todo mundo tem um saber, que eu gosto muito de dizer isso, que para mim é uma aprendizagem muito grande, que todas as pessoas têm um saber, uns, né, não existe saber mais, não existe saber menos, existem saberes diferentes, e aí você se constrói. Quando Paulo Freire nos ensina que todo mundo tem algo a ensinar, que a criança ela tem a sua vivência, ela não chega na escola, né, rasa, sem nada a conhecer. Ela tem no seu dia a dia contato com as letras, com as coisas, então você, com a sua história, né? Ele usa muito aquela frase assim, que não basta a criança ler a questão de Eva viu a uva, ou Eva comeu a uva, uma coisa assim, né? Qual é a relação dessa uva? De onde vem essa uva? Quem produziu essa uva? Quem é Eva na história? É a mãe, é a esposa, é a mulher? Enfim, quando você tenta fazer essas relações da social com a criança, da sua realidade, você também está fazendo essa criança pensar, está fazendo essa criança raciocinar ali, pô, será que é isso? Por que é isso? Enfim, e aí é fácil a gente entender, né, por que todo esse rancor, essa raiva, é porque, né, a pedagogia, né, ligada a Paulo Freire, ela nos faz refletir, ela nos faz entender os impactos das ações que a gente tem no nosso dia a dia. E aí a gente muitas vezes se pega, né, nos questionando, qual é o papel social da escola, né? O papel social da escola é só passar lá o ba, bebi, bobu? É só esse papel social da escola? A escola é permissiva quando uma criança discrimina a outra? A escola... Então, você faz todos esses debates, quando você faz todos esses debates, ele mexe aí com uma estrutura que as pessoas, muitas, querem calar, né? Então, esse tem um pouco a ver com que tentam
discriminar, menosprezar a pedagogia aí colocada de Paulo Freire, né? Quando ele fala da questão do oprimido. Quem são os oprimidos aí no dia a dia? Né? Quem é o opressor? Quando você começa a identificar quem são os oprimidos e quem são os opressores, você faz a pessoa refletir quais são as suas ações, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha um quarto ano, que antigamente era, aliás, hoje é um quinto ano, antigamente era uma quarta série. E aí as crianças, elas toda hora, pro, deixa eu ir ao banheiro, pro, deixa eu ir ao banheiro. Aí um dia eu comecei a discutir com eles assim, que dentro do horário estipulado lá que a gente tinha, porque você tem que trabalhar a questão do horário das limpezas, lógico que a criança tiver com vontade, ela tem que ir naquele horário. Mas você começando a trabalhar, eu falei para eles, olha, eu não tô no seu corpo. Então, se você falar para mim, olha, Pro, eu tô muito apertado, eu vou acreditar, porque você está me falando. Agora, você está sendo sincero comigo? Se você está mesmo apertado, isso falando com uma criança de 10 anos, né? Então, vamos combinar o seguinte: nós vamos estabelecer uma regra. Só não pode ir todo mundo de uma vez, mas vocês vão vir aqui, né? Só para eu saber que está saindo e me avisar. Pronto, estou indo ao banheiro. Você não vai me pedir, você vai me avisar. Porque aí eu pensei o seguinte: no primeiro momento vai ser aquela festa do boi. Todo mundo, como diz a história, né? Todo mundo vai levantar para ir ao banheiro, todo mundo vai querer sair para ir ao banheiro de uma vez. E a princípio foi isso mesmo. Né? No terceiro dia, se eu tinha no primeiro dia 20 crianças toda hora que era novidade, né? Tem que só que avisar a professora, e aí se trabalhando essa questão, que eu não sei a vontade dela. Eu não conheço, eu não tô no organismo dela. Então, você vai trabalhar essa questão da sinceridade, dele dizer, de fato, que ele está com vontade de ir ao banheiro. E aí, quando chegou no terceiro, quarto dia, a gente já tinha uma redução muito grande de pedidos para ir ao banheiro, né? Porque, assim, você estava trabalhando a necessidade dessa criança, a vontade dessa criança. Uma outra Sim, coisa... através do diálogo, né? Como fala o Paulo Freire, é Sim, difícil mudar, mas é e o, possível, basta e o, acreditar. e E o papel de cada um dentro da escola, né? Quando, agora assim, já como diretora, quando você faz o trabalho com os alunos, por que você tem que ir todo nesse momento? Tem a senhora que faz a limpeza dos banheiros, que ela precisa desse tempo para fazer a limpeza. E se essa senhora fosse a sua mãe, como é que você gostaria que ela fosse tratada dentro da escola? Dessa forma, menosprezando? Enfim, então, você trabalha o papel. Uma coisa que foi muito marcante para mim esses tempos atrás, foi os alunos enxergarem a merendeira como uma profissional ali da escola também, e fazer o convite para que ela participasse da formatura. Então, assim, ele identificar aquela pessoa, ele reconhecer o trabalho daquela pessoa como algo importante também. Então, eu acredito que tudo isso, assim, é quando você faz esse trabalho de né, do outro. Quem é o outro na história? Quem é o outro aqui no nosso dia a dia? Cida, você estava comentando, né, sobre a questão do opressor, do oprimido, como está identificando, né, como a pedagogia do Paulo Freire influencia nisso. Conhecendo a sua vivência, eu sei que você articulou, né, a sua militância política, né, essa concepção educacional e as vivências em Mauá. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, há quanto tempo você mora em Mauá e falasse sobre as principais transformações que você viu na cidade nesse tempo que você vive aqui. Bom, eu, como todo mundo sabe, eu tenho um orgulho danado de dizer de onde eu vim, né? Eu vim do Ceará, eu cheguei do Ceará em dezembro de 1978, eu tinha aí meus 7 anos, ia completar 8. Fui estudar na Escola Exildo Nascimento Franco, fui morar lá na rua Eugênio Negre, aqui no final do Jardim Zaira, né? Depois, quando construiu a Escola Olinda, eu faço parte da primeira turma da Escola Olinda Furtado, digamos assim, eu ajudei a inaugurar a Escola da Olinda Furtado, né? Então, cresci aqui no Jardim Zaira, mas nunca perdi a minha identidade com a minha origem, né? Com o meu sítio Açudinho, com a minha casinha branca, que eu brinco, eu falo, eu tenho uma casinha branca, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. É o maior, eu acho que assim, é o maior bem material que eu me sinto feliz em dizer que eu tenho.
é aquela casinha branca que meu pai construiu lá no sítio Açudinho, onde eu nasci, onde os meus irmãos nasceram. E que eu me sinto feliz, né, dessa parte da minha história. E aí aqui eu cresci no Jardim Zaira, aqui eu estudei, aqui eu trabalhei na quitanda do Seu Álvaro, né? Aqui depois da quitanda do Seu Álvaro eu fui trabalhar na escola José Daniel como estagiária e assim percorri por diversas escolas ao longo desses 31 anos. Fui depois, naquela época era só o magistério que a gente fazia, depois eu já dando aula para as crianças eu fui fazer pedagogia, já era mãe, já tinha Carol. Depois de pedagogia, né, fiz o pró-gestão, que é uma especialização assim voltada para a questão de gestão escolar. Fiz artes visuais, que eu falei, vou dar aula de artes e tal. Comecei, mas acabei não tendo pernas para dar conta de jornada tripla, né, naquele momento, e acabei parando as aulas de arte. Fiz, essa daí é a gestão de cidades, que foi uma oportunidade que eu tive, né, e fiz por quase 3 anos essa especialização. E agora, por último ainda, estou fazendo docência do ensino superior. Então, minha mãe fala, tu já está estudando de novo? É que eu digo assim, aprendi isso, o conhecimento é um dos maiores valores que a gente tem, a maior riqueza que é nosso e que ninguém vai nos tirar, né? Então, e assim, paralelo a isso, construí a minha militância no Partido dos Trabalhadores, é o único partido que eu me filiei na vida e permaneço até os dias atuais, né? Me filiei em 1989, assim que eu completei 18 anos, fiz 18 anos dia 17 de abril, no dia 24 de abril eu assinei a ficha de filiação. Passei por todos os passos daquele momento, que era frequentar o núcleo, que era ter a minha ficha aprovada pelo núcleo, que era dizer se era aquilo que eu queria, enfim. E lá eu estou até os dias atuais, né? Participei também do movimento de saúde, porque logo no início da minha carreira como professora, eu era do movimento popular de saúde, né? Tanto que eu fui eleita a primeira conselheira gestora de saúde da UBS Zaira 2 aqui, fui representando o Estado de São Paulo pelo movimento popular na Conferência Nacional de Saúde, que é daí que nasce toda essa paixão minha pelo SUS, pela área da saúde, né, toda essa questão, tanto que na minha gestão de cidades, nas aulas que era de saúde, eu tinha, assim, uma verdadeira paixão também, porque já tinha experiência na saúde, eu queria me aprofundar um pouco mais, aliás, na educação, queria me aprofundar um pouco mais na saúde. E aí sempre militei, né, participei no partido, participei desde lá para me eleger no diretório e tal, cheguei à questão de ser a presidenta do partido na cidade, naquele momento crucial, que era o momento do golpe, de derrubar a presidenta Dilma, prende, não prende Lula, passei por todos esses momentos, né, enquanto presidenta do partido, no momento mais difícil da história, eu diria assim. Aí, assim, aqui no bairro, a gente vê as transformações, né? Se a gente reclama, a gente vê hoje assim, as pessoas reclamando muito, e com razão, porque está faltando mesmo. A gente sabe que quando o governo Temer assumiu o Brasil, naquele momento do golpe, uma das primeiras providências foi congelar as verbas da saúde por 20 anos. Começa por aí os nossos desastres na saúde e na educação. As pessoas falam assim, hoje eu não tenho AS, hoje eu não vou ir lá. O município sozinho, já cansei de dizer isso um pouco, ele não dá conta, né, de gerenciar e só com seus recursos dá conta do governo municipal. Ele tem que ser tripartite, é governo federal, é governo estadual, é governo municipal. Com o congelamento das verbas, o envio de verbas para a saúde diminuiu. O envio de verba agora para o orçamento desse ano novamente diminuiu. Então, a gente tem aí os grandes desafios. Só que a gente tem que ter orgulho de dizer que foram nos nossos governos que se construiu 4 UPAs nessa cidade. Se hoje a gente está minimamente com a estrutura que nós temos e com todos os problemas que nós temos, foram nas nossas administrações que se construíram as 4 UPAs de Mauá. Se hoje a gente tem aí todas as escolas municipais,
quando nós, Partido dos Trabalhadores, assumimos essa cidade, com o professor Oswaldo Dias, tinham 19 escolas municipais. Hoje tem aí, acho que 42, não sei exatamente, me fugiu agora o número exato. Então, assim, eu vi grandes transformações. A juventude não consegue lembrar das transformações da nossa cidade, porque Mauá é jovem, né? Tem seus 60 e poucos anos. Mas quem chegou aqui, quem tem aí, digamos assim, década de 98, 2000, é quando a gente começa pela primeira vez ter um McDonald's na cidade, ter um shopping na cidade, porque a gente tinha que passar por esse processo na cidade vizinha, né? De ter que ir na outra cidade para ter acesso a algumas coisas. A gente viu o polo sertãozinho se desenvolver e a chegada de novas indústrias na cidade. Então, a gente acompanhou um pouco dessas transformações dessa cidade e a gente acompanhou também aí, em alguns momentos, a derrocada, né, de tudo que a gente tinha construído. Hoje a gente passa por sérios problemas, mas são problemas mundiais e que nós somos afetados também, como a gente sempre diz. Não vamos dizer assim, olha, não dá. Não, a gente sabia que a situação estava crítica, mas eu tenho certeza que se não tivesse a seriedade que está tendo em tentar se resolver, a situação era muito maior. Então, eu disse assim, eu dei alguns exemplos das transformações que eu vi em Mauá acontecer e Mauá, né, se transformar. Eu acompanhei as lutas das mulheres, né, pela estação do Guapituba, acompanhei as passeatas no aumento da passagem de ônibus na década de 90, a luta pelo asfalto na cidade, porque nós somos daquela época que era barro, barro, barro e barro, as ruas eram escuras. Meu pai esses dias estava lembrando, olha só, eu estava no magistério, eu estava no Viscondão, que é o Terezinha Sartori, aí o ônibus era de 40 em 40 minutos. A gente saía 10h40. O ônibus era 10h20 da noite e o outro 11h30. Não, 10h40 e o outro 11h30. 10h40 a gente saía do Viscondão. Então não dava tempo de pegar, porque você descia toda a avenida para chegar na rodoviária. O meu pai, pelos 4 anos que eu fiz magistério, o meu pai todas as noites descia para me esperar no ponto de ônibus, porque as ruas eram todas escuras. Então, assim, a gente sofria com medo, né? De subir sozinho, descia do ponto de ônibus, tinha que andar 10 minutos até a minha casa. Então, meu pai todos os dias descia, andava 11h30, o ônibus estava saindo do centro de Mauá, ele já levantava, descia para me esperar no ponto de ônibus. Por quê? Porque a gente não tinha iluminação. A gente sabe que uma cidade mais iluminada, ela inibe, sim, a violência, né? Porque causa ali, assim, inibe né, a pessoa que pretende cometer alguma coisa, porque está mais visível. Então, assim, a gente passou por grandes momentos na nossa cidade e que tem muito a se fazer, não tenho dúvida disso. É que você perguntou das transformações, então por Sim, isso que eu e coloquei eu essa acho que questão. é muito importante, né, essas experiências, e aí você trazendo essas experiências, Cida, agora aproveitar para fazer o comparativo, pensar nos desafios, para depois a gente tratar um pouquinho aí, para encerrando a conversa, sobre as utopias que tem para a cidade. Então, você poderia elencar quais são os principais problemas da cidade, ou os principais desafios que você identifica? Tem a Tá. saúde, né, que é consenso, quer dizer, não sei se é mais consenso, né? Porque os negacionistas estão aí para me contradizer. Mas quais você acha que são os principais desafios da cidade de Eu vou Mauá? falar, mas eu deixei passar, eu ia mandar um abraço para a Angélica, né, Angélica? Esses dias a gente estava recordando, eu estou devendo de ligar para a Angélica para a gente conversar um pouquinho, mas eu vou estar ligando. A Angélica, nós estávamos lembrando de quando a Angélica levou o Igor, né? O Igor Macedo no diretório, que ele queria participar, ele queria conhecer tudo, e aí eu que fiz essa recepção, eu estava na presidência do partido, eu que recepcionei, a gente estava recordando. Então, isso é muito bom, a gente ter o que recordar na nossa vida, na nossa militância, né? Tarcísio está dizendo aí que a questão da China, né, que lá até o imperador se curva para o professor. Tarcísio, é a questão do respeito, mas assim, eu lido muito bem com essa questão. Eu acho que a gente, se dá a mão para o outro e a gente tem que seguir, tem que ser um respeito aí mútuo, né?
A Silvia dizendo que lembra muito bem como era a nossa cidade dos Asvãs. Esse foi um pouco do que eu lembrei. Júlia, né, que falou muito muitas lutas e muitas conquistas. A Júlia é uma parceira, mandou um abraço bem grande para a Júlia. A Júlia que concluiu aí um ciclo da sua vida, né, depois aí de mais de 30 anos na educação, ela agora está concluindo essa etapa da vida dela. Então, Júlia, um grande abraço. Nós somos da educação, nós sabemos aí os passos que nós demos ao longo dos anos, né, por esse país, pela nossa cidade. Bom, o Marcos está me perguntando aí um pouco da questão da utopia. Peraí, Marcos. Vou só resgatar aqui, Marcos. Da utopia... Tem a questão das mulheres que você tinha pedido para eu comentar, é isso? Um pouco sobre os desafios da cidade, né, assim, para identificar alguns desafios, os principais, e aí depois, realmente, né, a gente está no mês de março, se você puder deixar uma mensagem para as mulheres, você que sempre escreve muito bem, articula muito bem as ideias, tem certeza hoje eu não escrevi. Não, mas... hoje não deu. Hoje eu não consegui escrever. Falar, né, mandar essa mensagem, e aí depois a gente vai para a parte da utopia, mas se puder elencar esses desafios e mandar essa mensagem, assim, interessante. Hoje, o desafio, ele, né, se dá mesmo por conta da pandemia, talvez, se não fosse isso, seriam outras questões que seriam colocadas, mas eu acho que hoje um dos maiores desafios do município é a luta pela vida, né? A gente vê o desespero nos olhos dos profissionais, a gente que acompanha, que tem um pouco mais de proximidade, talvez, com algumas pessoas, a gente vê o tamanho das olheiras que muitos estão, né? Porque a gente tem um desafio de olhar para aquele parente e ver que a pessoa está sendo salva, né? As pessoas estão enfrentando fila para conquistar uma vaga na UTI. E aí, assim, quando em janeiro, quando Marcelo assumiu, Mauá tinha 20 leitos destinados para UTI. E 18 leitos para enfermaria, porque o hospital de campanha tinha sido desfeito, aquela coisa toda. E aí, eram esses os leitos. Até então, era controlável, não estava no auge que está, porque não tinha chegado a nova cepa. A gente fala assim, mas o ano passado, mas esse ano tem ainda uma nova dificuldade aí, que é a nova cepa, né? Quando foi em fevereiro, foi-se aquela luta, conseguiu buscar e ampliou-se mais 10 leitos de UTI, que também não estão sendo suficientes. E aí, agora, assim, é muito desesperador você ver as pessoas colocar na rede social, né, que tem um ente querido esperando uma vaga na UTI. Aí você fala assim, esse desafio é só de Mauá? Não, esse desafio hoje está aí em grande parte do Brasil, né? Mas nós estamos falando da nossa cidade. E aí hoje eu me alegrei porque eu vi que se concretizou logo mais a ampliação de mais 10 leitos de UTI no Nardini, né? E mais 10 na rede particular, que a gente vai totalizar 50 leitos de UTI. As pessoas falam assim, nossa, 50, só isso? Só coisa, isso, verdade, proporcionalmente, é muita coisa. Você imagina que não é o normal ter 50 pessoas numa UTI no seu dia a dia. É muita coisa, é um número absurdo, né, diante dos problemas. Então, acho que hoje o maior desafio que a cidade está colocada é amenizar o sofrimento de famílias que buscam esse momento. A outra questão é pensar aí minimamente em questões emergenciais, porque, paralelo à pandemia, nós estamos com a fome, nós estamos vendo as pessoas passarem fome. E aí, assim, a gente está vendo as pessoas se mobilizarem para dar o que comer para o próximo, né? Arrecadar a cesta básica, mas o município também começa a se organizar, né? As escolas municipais, foi o que eu falei logo no início, as aulas estão suspensas, né? Para proteger as crianças. A gente viu que o número de crianças com Covid aumentou, mas a gente enfrenta um outro problema social, que é com quem que essas crianças estão, né? Como é que a mãe dessas crianças faz? Elas deixam o trabalho para poder conseguir ficar com essas crianças, mas se elas deixam o trabalho, como que elas comem? Então, eu acho que é outro desafio que tem que ser pensado. Como é que se vai minimamente matar a fome
dessas pessoas que hoje estão gritando aí com as grandes necessidades. Aí a gente fala da questão de fechar tudo, mas a gente também tem que pensar como é que dar essa contribuição para esse pequeno comerciante, para essas pequenas pessoas, porque é dali também que eles sustentam as suas famílias. Então, só baixar as portas, mas de que forma que também que o poder público pode estar contribuindo com essas pessoas. Então, acho que hoje os maiores desafios, eles giram todos em torno dessa questão da pandemia que está colocada e que está destruindo famílias e vidas, né? A questão Tivemos do cartão... um duro golpe, né, com essa redução, a demora do auxílio emergencial, redução do valor e ainda atrelar os funcionários públicos a 15 anos sem aumento ou de forma permanente. Para poder garantir o auxílio emergencial. Eles usam o argumento que para dar o auxílio emergencial precisa reduzir o nosso, né? O salário do professor, do policial, da enfermeira, porque são esses, quando você fala de funcionário público, a grande maioria são desses que você está falando, né? Sim, porque quem está dando do aula, funcionalismo, né? Ou do legislativo, do judiciário, né? A maioria dos funcionários públicos não pertence a esses cargos. E congelando o salário é menos dinheiro na economia, aprofundando a crise também. E a classe trabalhadora vai ficando uma contra a outra, enquanto o Bozo vai... Que é uma estratégia, né? Que é utilizada é essa. Então, acho que é um pouco desses os desafios que está colocado, que eu tenho certeza que é o que está tirando o sono, né, das pessoas que têm responsabilidade, e aí não adianta você fazer, principalmente o legislativo, fazer projetos de lei que ele sabe que agrada os ouvidos das pessoas, mas que na prática esse projeto ele não funciona, ele não é possível, porque tem todas outras legislações que impedem que o prefeito sancione o projeto, né? Então, muitas vezes falta seriedade também por parte das pessoas para poder lidar com a crise, né? Às vezes você não quer ser indelicado, não quer dizer não, porque isso não é politicamente, não te favorece, mas você engana, né? Eu tenho um amigo que ele é advogado, né, da POSP, ele sempre fala assim para o professor, você quer que eu fale o que é real ou o que vai te deixar feliz? Só que o que vai te deixar feliz, se eu te falar o que vai te deixar feliz, não é a realidade do que vai acontecer. Então, é muito difícil falar o que é a realidade, né? E aí você pediu a questão das mulheres. Março, como a gente sabe, né, ele é um mês que é simbólico aí na luta das mulheres, porque a luta nossa acontece todos os dias, a gente tem um processo de lutar todos os dias, né? E aí, março tem a questão mesmo do marco aí da luta das mulheres, toda aquela história que a gente já conhece. E aí, assim, que mensagem deixar para as mulheres? Eu acho que não tem um outro verbo, uma outra ação que não seja resistir, né? A gente tem que continuar resistindo, resistir todos os dias, resistir contra a falta de políticas públicas que a gente sabe que existem, resistir contra os abusos que insistem em nos impor, né? Resistir muitas vezes a outras pessoas que não têm a chamada sororidade, né? Se fala tanto disso, mas muitas vezes falta esse acolhimento, falta esse olhar para o outro, que a outra está em processo de aprendizagem. Então, muitas vezes a outra tem insegurança de se colocar, porque ela acha que aquela outra fala muito, tem muita experiência, tem muito potencial, e aí ela não se coloca, né? Então, falta um pouco ouvir. Então, mulheres, não desistam de falar, não se calem. E se você falar uma fala que depois de um mês, 2 meses, 1 ano, você pensa, poxa, aquele dia eu falei bobagem, mas você falou porque você estava tentando aprender. E esse é o nosso desafio, não nos calar diante dos que sabem mais, porque nós também temos algo a propor, algo a colocar, algo a trazer. A nossa aprendizagem, ela pode não estar no mesmo nível da outra pessoa, mas ela existe e ela tem algo a contribuir. E a aprendizagem se dá no dia a dia, se dá com a nossa prática.
Então, não desista, resista a todas as coisas que tentam te afrontar para te silenciar, para te colocar menor. Você é maior do que todas as humilhações que a sociedade muitas vezes impõe. Você é maior do que todo o machismo. Você é maior do que todo o machismo, inclusive às vezes de outra mulher, porque tem mulher machista também. Você tem que resistir e ser melhor e maior para você mesma. Você tem o seu poder de fala e de decisão, né? E assim, ter poder de fala e decisão não significa que você vai passar por cima do homem ou passar por cima do outro, mas que você vai lutar para que você caminhe ao lado do outro. Lado a lado é que a gente pode dar as mãos uns para os outros. Eu acho que é um pouco disso, Marcos, que eu tinha que falar para as mulheres. Estão falando até isso porque a gente vê muitas vezes a humilhação, né, acontecer, a gente vê aí algumas situações acontecer, e acho que o desafio que a gente tem para fazer com que a outra cresça, isso tem uma coisa, eu sou doida para fazer assim, matrícula de pessoas que precisam. E aí eu falo assim, você não tem que estudar, não é nem para você ter o seu canudo ou aquela coisa, não, é porque você precisa disso para você se colocar onde você quer estar, né? Então você vai atrás dos seus objetivos, né? Então é um pouco disso que eu quero deixar essa mensagem. E aquela mulher que está aí assistindo, né, que às vezes se pergunta, será que eu tenho capacidade? Você tem capacidade. Talvez você não descobriu ainda a sua capacidade. Você tem uma capacidade tremenda, às vezes, para preparar a merenda das crianças. Você tem uma capacidade tremenda para organizar aquele espaço da escola, né? E você tem uma capacidade tremenda para levar a aprendizagem, para construir a aprendizagem na sala de aula. Enfim, cada pessoa tem o seu saber, tem o seu conhecimento, né? Tem a sua forma de se colocar. E a gente vai aprender aquilo que o Paulo Freire nos ensinou, que ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Então, talvez seja esse o maior desafio que nós temos como pessoas, né? É nos libertar em comunhão, sem passar por cima do outro. Acho que é isso. Você falou da utopia. Sim, Cida, é um prazer, né, estar escutando você, se colocar, né, se colocar na política, inclusive, na elaboração de políticas públicas para o nosso município, né, sem essa participação e a equidade, né, prática da vida, a gente não pode ficar só no discurso. Para a gente vai encerrando, né, que esse é o tempo da live, mais ou menos uns 40 minutos, para nós não nos estendermos demais. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as utopias que te movem, sobre sonhos. Gosto muito da frase do Flict, né, que é uma banda que fala, traz assim sempre uma pergunta, uma questão. O que é que você traz no seu coração? E o que você traz, Cida, de utopias no seu coração? É assim, acho que a gente tem todo esse imaginativo, né? Tem nos nossos sonhos uma sociedade ideal, né? E é assim, para mim uma sociedade ideal ela é fundamentada em questões justas, em leis justas, né? Em políticas públicas, econômica, enfim, que de fato leve o bem comum, que seja, né, para a grande população, para as pessoas. E aí, assim, eu acho que hoje a minha maior utopia é que de fato se faça, que se tenha aí políticas públicas, se tenha medidas para que a vacina chegue para todos, né? Para que a vacina chegue na casa de todos, chegue nas veias, né? Do nosso país como um todo, né? Então, hoje, assim, o meu maior sonho, eu acho que é o sonho da grande maioria da população, porque não adianta eu sonhar com comércio aberto, eu tenho que sonhar com vacina, porque é o que eu tenho nesse momento, né, de indicativo para amenizar esse processo da pandemia do coronavírus. Então, a fé que eu tenho, ela me diz que eu tenho que acreditar na ciência, que a ciência é um caminho. Então, eu não deixo a minha fé, né? Quem me conhece sabe, eu tenho uma fé muito grande, né, em Deus, enfim,
no que a gente crê como cristão, né? Como, ou se não é cristão, que seja outra denominação, mas hoje a minha fé é de que as pessoas respeitem a ciência, valorizem a ciência, porque a ciência também está aí para nos fazer viver, né? Ah, vem aquela história, todos têm o seu dia de nascer e morrer, mas tem o seu dia de nascer e morrer, então que eu morra, mas eu morra com qualidade, sendo assistida por políticas públicas, que eu não morra sem ter o atendimento merecido, que eu morra sendo atendida, que chegou a minha hora, ótimo, mas eu não posso ter, não pode ser negado o meu direito de ter uma assistência de saúde, né? A gente está vendo aí que nem assistência paga, privado, está conseguindo dar conta, está conseguindo atender todos os seus clientes, porque lá eles são clientes, né? Eles pagam aquela coisa toda, mas eu quero ter essa utopia de que as políticas públicas garantam, enquanto as pessoas estiverem vivas, que vivam bem, que vivam com qualidade, que vivam com assistência, né? Que possam ter esse direito de, como cidadão, viver bem enquanto estiverem aqui. Morrer todo mundo vai, é verdade, mas que a gente chegue até o dia da nossa morte vivendo com qualidade. Então, o meu maior sonho hoje é ver a cura, é ver a ciência chegando em todos os lares através da vacina, né? Então, acho que é um pouco disso, eu não sei como o pessoal está colocando em vacina para todos já. É isso, Marcos, eu acho que assim, tem tantas outras coisas aí, mas hoje o emergencial, que não está só na minha mente, mas está na mente de muitas pessoas, é a chegada da vacina, é a chegada da cura, é a chegada aí para que a gente possa retomar os nossos dias. Então, meu sonho hoje é por políticas públicas que atendam à necessidade de toda a população, que nós possamos viver e viver com qualidade. É isso. Valeu, Cida. Muito obrigado. É um prazer te ouvir. Agradecer a sua presença, de todas as pessoas que participaram. E esse projeto que a gente está iniciando para ir conversando com pessoas que pensam a cidade, pensam políticas públicas. Você gostaria de fazer as considerações finais? Dá um tchau e a gente encerra. Muito obrigado, Cida, e a todos os presentes. Quero agradecer, né? Não consegui olhar todo mundo que entrou aí, só alguns que eu fui vendo rapidamente. Meu grande abraço a todas as pessoas que estão sempre participando aí conosco. Eu vi aí que passou a Regina Leal rapidinho aí, alguma coisa assim. A Regina Leal, ela estudava comigo no magistério, mãe da Luana, da Elis, né? E aí, ela só contempla de maneira simples o que é dedicação, competência e compromisso. A Regina era a mãezona, sabe, Marcos? Sempre a gente tem alguém na turma que é um pouco mais velha que a gente, que é a que puxa a orelha. A Regina era a nossa mãezona no magistério e o Gilberto era o nosso paizão. O casal fazia magistério. E aí eu vi ela, sempre vejo ela aqui acompanhando, tá aposentada já. Né? Quero mandar um abraço para todas as pessoas que participaram hoje. Eu fui com a minha mãe no Hospital Serraria, porque ela tinha um retorno. Quero agradecer ao SUS, agradecer aqueles profissionais que, diante de todos os problemas, mas tentam nos receber com um sorriso, tentando amenizar toda a gravidade que a gente passa, né? Vi que a minha mãe também estava assistindo aí, então agradecer de forma assim, especial todos os profissionais que estão envolvidos de alguma forma aí no dia a dia, para que a gente possa seguir. Mandar um abraço especial, um abraço para todas as famílias que perderam, né, alguém da família, algum amigo durante esse período. Dizer assim, que receba o nosso abraço fraterno e solidário, né? Tem uma pessoa, Marcos, que assim, ela faleceu dia 8 de fevereiro. Eu não postei no dia, porque era o dia do aniversário da Carol, não postei, mas fiquei com aquilo, lembrando do grande ser humano que ele era. Ele chamava Elvio, ele é irmão do Dodô. E eu nunca, acho que eu sempre guardo aquele sorriso do Elvio, aquela humildade do Elvio, desmembrando os terrenos aqui do Zaira, de forma bem ética, parcelando para que a gente pudesse fazer a organização dos documentos. E o Elvio foi uma dessas vítimas do Covid, partiu no dia 8 de fevereiro, e aí, em nome da toda a família do Elvio, eu saldo todas as demais famílias
Um grande abraço a elas. E quero dizer assim, para nós da educação, principalmente, que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode se dar fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Em tudo que a gente vai fazer, por mais difícil que seja, a gente sabe que a gente sempre tem um sorriso a oferecer para o outro, um abraço a estar oferecendo para o outro. Como disse o Tarcísio aí, hoje o abraço é somente virtual. A minha tia disse assim, na fé dela, né, que não pode... Agora eu não lembro, depois eu escrevo para vocês que agora me fugiu, mas resumindo assim, a gente tem braços que não podem abraçar, enfim, mas a fé dela é tanto que ela diz, mas eu ainda tenho os joelhos para se dobrar e agradecer pela vida do outro, daquele que está aqui próximo, e pela família do outro que partiu, para que ela possa ser confortada. A minha tia Nália hoje faz 1 ano que ela tinha escrito isso, e hoje ela falou, está na minha geladeira até hoje, né? A fé das pessoas movem ela, então, e é uma fé que não desacredita da ciência, é isso que eu tenho muito orgulho das minhas tias, da minha mãe, é uma fé que não desacredita da ciência. É isso. Meu muito obrigada ao Marcos, companheiro aí que me incentivou, viu, gente? Ele é o culpado de ter me incentivado inicialmente para iniciar as lives, depois a gente continuou com diversas outras pessoas que eu já falei antes, mas o Marcos foi que me incentivou e hoje ele começa aí esse processo e eu quero agradecer o convite a você, Marcos, por estar participando desse momento. Para mim é um orgulho muito grande, uma alegria muito grande. Alegria minha, Cida, agradeço. Então, boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!